Este vídeo foi dividido em duas partes. A primeira eu vou mostrar a vocês um dos grandes problemas das estruturas metálicas, concretos estruturais e polímeros orgânicos. A outra parte demonstrarei na prática por meio de um experimento da reação de corrosão por meio do processo químico-eletroquímico utilizando um ácido, água e uma esponja metálica. Vocês viram nos noticiários o desmoronamento do viaduto de uma passarela e também de uma marquise de uma edificação onde um jovem e o outro, seu colega, estava esperando o ônibus passar por causa da chuva no momento, e aí matando ele e deixando o outro colega seu ferido na cidade de São Paulo. Muitos dirão que por falta de manutenção das estruturas edificáveis vieram então a ceder e colapsar. Outros até mesmo argumentaram que muitos fatores contribuíram para agravar um problema já existentes na estrutura metálicas ou edificáveis daquela localidade. Vocês saberiam me dizer o fator principal que agravou o problema estrutural já existente nas edificações? Porque peritos em edificações, engenheiros técnicos e tecnólogos levantaram laudos e constataram que problemas estruturais como fissuras, rachaduras deixavam então à mostra as armaduras metálicas, que é o aço carbono, que com a poluição do meio, da localidade onde essas estruturas estavam inseridas, elas vieram a oxidar, sofrer então um processo de corrosão, a enferrujar-se. Se a corrosão foi um dos agravantes para a ocorrência do desastre, o que é a corrosão da ferrugem? A corrosão ela é um processo resultante da ação do meio sobre um determinado material, que nesse caso nós estamos analisando o ferro, que é um aço carbono, ele causando então assim a sua deteriorização, que é a perda da massa matéria para o meio corrosivo. Pode ser então esse meio corrosivo uma poluição química, água e etc. Sabemos, porém, que o processo de corrosão não só acontece nos metais, mas também em demais materiais como polímeros orgânicos, concretos estruturais. Ela é um processo físico-químico. Como acontece então esse processo? O processo ocorre da seguinte maneira: os seus 2 ou 3 elétrons do ferro, eles vão para o meio corrosivo, que esse meio corrosivo pode ser a água ou um ácido qualquer proveniente de uma reação vinda da queima de combustíveis fósseis, poluição atmosférica. A equação da reação de oxidação e redução do ferro começa assim: os 2 elétrons do ferro vão para o meio aquoso, né? Nesse caso a água. Eles vão ser perdidos, vão para o meio aquoso, formando então um hidróxido, que nesse caso vão ser reduzidos pela água na forma de hidróxido. Os íons ferro 2+, têm a tendência de migrar para a região catódica, para o polo negativo, ocorrendo a sua redução, enquanto os ânions do hidróxido migram-se para o polo positivo, região anódica, ocorrendo a sua oxidação, formação do hidróxido de ferro, ou hidróxido ferroso. Quais são os 3 tipos mais comuns da corrosão? A primeira que vamos analisar é a corrosão eletroquímica. Este processo, então, ocorre da seguinte maneira: é um processo espontâneo, passível de ocorrer, quando o metal está em contato com o eletrólito, que esse eletrólito pode ser então o meio onde vai ocorrer essa transição dos elétrons, né, para o fluxo elétrico, que é a água. É mais frequente de ocorrer, conforme nós dissemos, na natureza e se caracteriza por realizar-se necessariamente na presença de água. Corrosão química é o segundo processo mais comum que ocorre na natureza. É a corrosão química, que também é conhecida por muitos como seca, pois ela necessita de água, ela não necessita de água para ocorrer esse processo. Ou seja, o ferro então ele é atacado por um agente químico qualquer, não havendo a transferência de elétrons de uma camada para outra, como ocorre na corrosão eletroquímica, resultando então na formação de um produto de corrosão sobre a superfície. Esses ácidos são formados pela poluição local. Corrosão eletrolítica. A
corrosão eletrolítica é o último processo mais comum que acontece, ou seja, ela é caracterizada por se dar com a aplicação de correntes elétricas externas. Ela trata-se então de uma corrosão não espontânea. Ocorre com frequência em tubulações de petróleo e de água potável em cabos telefônicos enterrados em tanques de postos de gasolina. Mas como vimos, os efeitos da corrosão são muito graves. Como podemos então fazer para minimizar os efeitos causados pela corrosão? Os processos mais empregados para a prevenção da corrosão são os seguintes: a proteção catódica, anódica, além dos revestimentos e os inibidores de corrosão. A proteção catódica consiste em uma injeção de correntes elétricas por meio de duas técnicas. A primeira técnica por anodos galvânicos espontâneos. A segunda por meio de correntes em prensa não espontânea. Por outro lado, a proteção anódica consiste na formação de uma película protetora nos materiais metálicos por aplicação de corrente anódica externa, causando a passividade do metal. Apesar desse método ser eficiente, apresenta aplicabilidade restrita, pois necessita de condições específicas. Os revestimentos protetores são tintas, como a resina epóxi e o argão, que geralmente são aplicadas sobre a superfície metálica, formando uma barreira protetora entre o material, o metal, e o meio corrosivo, e consequentemente impedindo ou minimizando o processo de corrosão. Por fim, os inibidores de corrosão são substâncias inorgânicas ou orgânicas que, adicionadas ao meio corrosivo, objetivam a evitar, prevenir ou impedir o desenvolvimento das reações de corrosão, sejam elas na fase gasosa ou aquosa ou oleosa. A imagem aqui do lado esquerdo, nós temos um inibidor de corrosão na forma oleosa. Do meio, nós temos o inibidor de corrosão na sua fase gasosa. Aqui nós temos um técnico aplicando então esse inibidor de corrosão na estrutura metálica a qual ele quer proteger. A segunda parte do vídeo é uma demonstração do processo de corrosão química. Para isso precisamos então de meio copo de água, meio copo de vinagre, um recipiente com água, uma palha de aço e um copo vazio. O procedimento se dará dessa maneira. Vamos adicionar meio copo de vinagre à água e colocar então a palha de aço. Aguardar um minuto, retirar a palha de aço e a colocar no copo vazio. Inverter o copo vazio com a palha de aço no recipiente com água e aguardar então 20 minutos e observar o que acontece. Vamos então à realização desse procedimento. A parte experimental consiste dos seguintes produtos e reagentes: o vasilhame, aqui um pote de sorvete comum, um reagente aqui que é o vinagre ácido acético, né? Meio copo de vinagre, vocês estão vendo aí, meio copo de vinagre. Meio copo de água. E o produto aqui, a esponja de aço comum, onde que ela vai ser realizado então um procedimento corrosivo nela, essa esponja de aço. O procedimento se dará da seguinte forma: vamos adicionar então nesse pote aqui, ó, esse vasilhame, meio copo de água, vamos colocar o meio copo de ácido acético, né, o vinagre comercial comum, no pote. Mergulhar então a esponja de aço dentro desse vasilhame junto com o vinagre e a água.
e aguardar 1 minuto. Depois tirar essa esponja de aço e colocar no copo vazio invertido. Depois de passado 1 minuto, vamos colocar essa esponja de aço que foi mergulhada na água e no vinagre, né, dentro desse pote, desse copo aqui. Invertido. E esperar passar 20 minutos, aguardar os 20 minutos. Vamos aguardar então os 20 minutos. Passados os 20 minutos, agora vamos ver a reação da corrosão que aconteceu, né? Vamos verificar. Tem uma pressão aqui. Aí. Vamos comparar essa palha que sofreu a corrosão eletroquímica, né, eletroquímica e química junto, com essa aqui novinha, para vocês verificarem que sofreu mesmo o efeito da corrosão. Essa aqui é a palha nova, certo? Essa aqui é a que sofreu a corrosão, conforme o experimento feito. E é isso, gente. Nós demonstramos então na prática o efeito que acontece, a corrosão que acontece naturalmente no meio natural.